paz do Senhor. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração. Tá em Salmos, no livro de Salmos, Salmos 40, versículo 5, diz assim: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Amém? Esse versículo que nós acabamos de ler mostra um coração grato, um coração agradecido, né? Um coração que reconhece as maravilhas do Senhor, que reconhece que Ele tem feito tanto, que Ele tem feito mais do que se pode falar, do que se pode expressar, do que se pode contar. E eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre gratidão. Gratidão, ao contrário do que muitos pensam, a gente não precisa esperar tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo em ordem para a gente ser grato. Gratidão não é fruto de uma calmaria, de uma vida perfeita, né? Tá tudo muito tranquilo, tudo muito bem, então eu agradeço, então eu louvo, então eu reconheço a bondade do Senhor. Muito pelo contrário, às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, porque nós não sabemos ser gratos. Às vezes a luta e o problema que a gente está atravessando é resultado justamente da nossa ingratidão, da nossa murmuração. E nós vemos na Bíblia, eu vou compartilhar com vocês, o quanto a gratidão atrai bênçãos e o quanto a ingratidão pode impedir a bênção, até mesmo as promessas de Deus de chegar na nossa vida. Então, a gente precisa pedir a Deus: Deus, gera em mim um coração grato, porque a ingratidão, a murmuração, às vezes é algo tão profundo em nós, tão agarrado, que se torna um hábito. Tem pessoas que parece que têm vício de reclamar, vícios de murmurar, mas a gente precisa falar: Deus, me ensine a reconhecer a tua bondade, gera no meu coração gratidão, louvor, e quando vier aquela vontade de reclamar, quando vier aquela vontade de murmurar, você trocar a sua reclamação por um hino de louvor. Você se lembrar, você se policiar, você falar assim: na minha boca não, na minha boca só sai adoração, só sai gratidão, só sai louvor, porque eu posso ter lutas, eu posso ter problemas, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém? E quando a gente fala de ingratidão, a gente logo lembra do povo de Israel. A gente conhece a história do povo de Israel. Eles foram tirados do Egito por um milagre do Senhor, né? Eles viram Deus fazendo milagres, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo. Deus operou em favor daquele povo. E mesmo cercado com aqueles milagres, com aquelas maravilhas, vendo o sobrenatural do Senhor em favor deles, quando chegaram no deserto, eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Eles tinham acabado de ver uma sucessão de milagres e Deus manifestando um poder sobrenatural em favor deles, e chegou no deserto e eles começaram a reclamar. E aí, o deserto, que era para ser apenas uma passagem, apenas um momento, né? Eles saíram do Egito e estavam indo para a Terra Prometida. O deserto era para ser apenas a passagem. Infelizmente, o deserto se tornou o local, o ponto definitivo na vida daquela geração. Moisés mandou 12 espias para ver a Terra Prometida, e 10 deles trouxeram mais notícias para o povo. 10 deles tiraram toda a esperança, toda a expectativa do povo, né? Porque a terra realmente tinha gigantes, a terra era difícil de ser conquistada, e eles falaram: olha, é impossível a gente chegar naquela terra. Deus nos tirou do Egito para morrer nesse deserto, porque naquela terra a gente não vai conseguir chegar, porque a gente não tem possibilidade de entrar e de possuir aquela terra. E realmente, se olhasse para a força deles, eles não teriam condição de conquistar aquela terra. Mas Josué e Caleb sabiam que a promessa era do Senhor e que Deus faria eles conquistar aquela terra. Mas o povo, ao invés de dar ouvidos na voz de Deus, na promessa de Deus, preferiu acreditar naqueles 10 espias e começaram a murmurar e não confiaram o suficiente no Senhor, não confiaram que Deus era poderoso para fazer eles conquistarem aquela terra. E por esse motivo, toda aquela geração ficou andando pelo deserto, dando voltas pelo deserto durante 40
40 anos e só Josué e Caleb herdaram a promessa. Então eles não tiveram confiança, eles murmuraram, eles reclamaram e mesmo vendo as maravilhas que o Senhor havia feito, desde que eles saíram do Egito e também pelo deserto, o Senhor mandava comida, né? O maná, o pão descer do céu todos os dias o Senhor provia o pão para eles. Tinha uma nuvem durante o dia para proteger eles do calor extremo do sol e para trazer direção, né, para guiar o povo. À noite, uma coluna de fogo para aquecer e para também trazer direção, para iluminar. Então, eles viam os milagres do Senhor todos os dias na vida deles. Era diário o cuidado de Deus e mesmo assim eles reclamavam. E às vezes a gente critica o povo de Israel por causa disso. A gente fala, nossa, mas como que eles viam milagres sucessivos, como eles viviam milagres diários e mesmo assim eles reclamavam e mesmo assim eles murmuravam. Mas às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. O Senhor traz milagres diários, o Senhor providencia todos os dias o cuidado, a provisão, o amparo dele e nós não reconhecemos isso. Por isso eu quero dizer para você que o nosso problema às vezes tratar como comum, algo que é extraordinário. Os milagres se tornam tão rotina na nossa vida, como se tornou rotina no povo de Israel, ter pão todo dia, ter cuidado, ter provisão todos os dias, isso se tornou comum para eles. E eles passaram a não perceber que isso era milagre, que isso era extraordinário, que isso era sobrenatural. E nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair nesse mesmo erro, para a gente passar a não ter como comum aquilo que é extraordinário, aquilo que é milagre diário, que é provisão diária que o Senhor está mandando para a gente. Olha, lá em João, nós vemos o quanto a gratidão atrai o milagre, o quanto a gratidão atrai a bênção de Deus. João, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então a gente vê que Jesus pegou o que ele tinha, deu graças e já saiu distribuindo, né? Então a gratidão de Jesus, o ato de reconhecer, de dar graça pela provisão que ele tinha, foi o suficiente para multiplicar aqueles pães. E às vezes a gente tem algo em nossa mão, mesmo que pareça pouco, e ao invés de agradecer pelo que nós temos, nós começamos a reclamar. Então passe a ter atitudes diferentes, passe a ter atitudes de fé. Pegue aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco, apresente ao Senhor, agradeça ao Senhor e você vai viver o extraordinário e você vai ver o milagre, você vai ver a multiplicação e você vai ver a bênção de Deus chegando até a sua vida, até a sua casa, até a sua família. Então, se você não está sendo grato o suficiente, como às vezes eu também não sou, peça ao Senhor para que gere em você gratidão, para que gere em você a compreensão, o reconhecimento do cuidado que Ele está tendo, do zelo que Ele tem diariamente sobre a nossa vida. E com certeza, essa gratidão vai gerar bênção sobre nós e a gente não vai cair no mesmo erro que o povo de Israel, que não reconheceu a bênção de Deus, que murmurou no deserto e por isso não conquistou a promessa do Senhor. Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração. Eu espero que fale poderosamente para a sua vida e até a próxima.